Queridos, o meu cumprimento é com a paz do Senhor. Alguém está feliz, assim como eu estou, de estar na presença de Deus? Quem trouxe a sua Bíblia, diga aleluia. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pé, por gentileza, abra comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do versículo 1, e a nossa leitura vai se estender até o versículo de número 8. Você que tem Bíblia, percebeu que alguém do seu lado não a trouxe, seja generoso com seu irmão e compartilhe com ele o texto sagrado. Bendito seja o nome do Senhor. Quando os irmãos procuram aí a referência bíblica, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que para mim é privilegiada de poder estar juntamente com o povo de Deus nesse culto das 3 horas, adorando e bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu estendo este meu agradecimento ao querido pastor Nandi Alves pelo convite, pela confiança de nós estarmos aqui nessa responsabilidade. Atualmente nós estamos ali na congregação Gênesis, dirigindo aquele trabalho, e quando eu fui ler o histórico da congregação, percebi que o pastor Hernandes foi quem colocou a pedra fundamental da igreja, e ainda tem alguns irmãos da sua época lá, de mais de 15 anos atrás, que tem um carinho, um apreço muito grande, inclusive estão acompanhando pelo Facebook, quando disse que estaria aqui com o pastor Hernandes hoje. Que Deus continue lhe abençoando, lhe sustentando, lhe dando graça para continuar sendo este homem de Deus e como referência para todos nós. Quem achou o texto, diga amém. Está escrito desta forma: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Por gentileza, repita após mim: grande perseguição. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Por gentileza, após mim, um grande pranto. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os nos cárceres. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-as, os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. O 8 para encerrarmos. E houve grande alegria naquela cidade. Repita após mim: e houve grande alegria naquela cidade. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso obreiro, o irmão Rogério, que é nosso dirigente ali na congregação, está nos acompanhando. Que Deus continue abençoando a vida do servo do Senhor. Também cumprimenta todos os pastores, obreiros, pastora, que está aqui à minha retaguarda, meu amigo pastor Astengro. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Na verdade, não sei nem que eu vou pregar aqui na sua frente. Eu vou dar uma saudação, para a glória de Deus. Quem está ansioso de ouvir uma palavra vinda da parte de Deus? Eu gostaria de ser bem coeso, objetivo naquilo que Deus colocou no nosso coração, respeitando também o nosso horário. Peço alguns minutos da sua atenção para ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração nesta tarde. Queridos, por todo o desenrolar da história bíblica, você que é estudante e amante da leitura da palavra de Deus, observa que dentro dos 66 livros do cânon sagrado, Deus é apresentado como um Deus grande. Repita após mim: Deus é apresentado como um Deus grande. Ele é tão grande que a Bíblia diz que as águas do planeta cabem na palma das suas mãos. A Bíblia diz que ele é tão grande, mas tão grande, que o céu é o seu trono e a terra é só o estrado que repousa os seus pés.
A Bíblia diz que Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele chama as estrelas pelo seu nome, e cada uma delas atendem à sua voz. A Bíblia diz que Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que existe na nossa cabeça. A Bíblia diz que Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele mede a extremidade do firmamento, isto é, dos céus a palmos. A Bíblia diz que Deus é tão grande, mas tão grande, que no Salmo 13, no verso 6, diz que Deus, na sua grandeza, se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Observe a grandeza do Deus que você veio adorar. Nós que somos pequenos, para olhar para os céus, temos que fazer esse movimento aqui, ó. Levantar a cabeça, olhar para cima. Nós que somos pequenos, para vermos os céus, temos que olhar para cima. O Salmo 13, no verso 6, diz que para Deus enxergar os céus e a terra, Ele tem que se inclinar, Ele tem que se abaixar. Peraí, pregador, mas Deus não habita no céu? Habita. Mas Salomão disse que nem os céus dos céus podem conter a presença desse Deus que é todo poderoso. Eu já começo esta palavra introdutória liberando algo para a sua vida que talvez você não esteja informado. Você não saiu da sua casa para adorar um Deus com D minúsculo. Você não saiu da sua casa para adorar um Deus como do Salmo 115, que tem olho mas não vê, que tem boca mas não fala, que tem mão mas não pode abençoar. Pelo contrário, você veio adorar um Deus grande, um Deus que está vivo. Ele tem boca, Ele fala, Ele tem olho, Ele vê. Isaías 59 diz que a mão dele não está encolhida para que não possa nos abençoar. Alguém veio adorar esse Deus que é grande. Alguém veio adorar esse Deus que... Eu sou profeta de Deus esta tarde para dizer para alguém: o teu Deus é maior que o teu problema. O teu Deus é maior que essa dívida. O teu Deus é maior que essa depressão. O teu Deus é maior do que essa angústia. O teu Deus é maior do que a pandemia. O teu Deus é maior do que a crise econômica do país. O teu Deus é maior do que a corrupção do Brasil. O teu Deus é maior do que os teus problemas pessoais. O teu Deus é maior que essa enfermidade. O teu Deus é bem maior do que todos os empecilhos que se levantam na tua trajetória. Deus, sendo um Deus grande, Ele também é Deus de coisas grandes. A Bíblia diz por diversas vezes que Deus faz coisas grandes, que as obras de Deus não são obras pequenas ou minúsculas. Deus sempre trabalha no superlativo: grandíssimo, poderoso, grandioso. Eu lhe provo na Bíblia que Deus, o Deus que nós estamos adorando aqui, é um Deus de coisas grandes. A Bíblia diz no Salmo 126 que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Em Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu imagino Abraão conversando com Deus: Senhor, mas o que será de mim numa terra estrangeira? E Deus dizendo: vai, Abraão, porque eu farei de ti uma grande nação. Deus é Deus de coisas grandes. O mesmo Deus que disse para Jeremias no capítulo 33, no verso 3: clama a mim, responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que Pedro está pescando a noite inteira, não pega nada. Quando é pela manhã, a Bíblia diz que Deus manda ele lançar a rede à direita do barco. Quando ele puxa a rede, ele puxa 153 grandes peixes. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Você está dizendo: pregador, eu não tenho uma fé tão grande assim para pedir para Deus coisas grandes. E aí que está a nossa problemática. Porque até quando nós não temos fé suficiente para pedir coisas grandes, Efésios 3:20 está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente e além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é tão Deus de coisas grandes que até quando a nossa fé é capaz de pedir só coisas pequenas, Ele faz além daquilo que você pede. Ele faz além daquilo que você ora. Ele faz além daquilo que você imagina.
O Deus de coisas grandes não precisa de instrumentos grandes para fazer coisas grandes. Eu repito, o Deus de coisas grandes não precisa, não necessita, não carece de instrumentos grandes para realizar grandes obras na terra. Muito pelo contrário, o Deus de coisas grandes costuma usar instrumentos pequenos para realizar obras extraordinárias sobre a face da terra. Quer um exemplo? A Bíblia diz que se levantou um grande no meio dos filisteus. O nome dele é Golias. Quase 3 metros de altura. E ele começa a desafiar o povo de Israel, dizendo: não tem um homem em Israel que possa sair e pelejar contra mim. Essa afronta durou 40 dias. O grande está afrontando Israel. Daqui a pouco lá vem um pequenininho. Davi era baixinho, chegou e olhou e disse assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi desce para o vale, gira fundo, acerta a testa do gigante. Ele cai, corta a cabeça, e a Bíblia diz: naquele dia, através de Davi, que era pequeno, Deus operou grande livramento em Israel. Tem alguém entendendo essa palavra? Me dá um sinal de glória a Deus. A Bíblia diz que Elias começou a orar porque 3 anos já não chovia na terra. Aí ele mandava o moço dele, que ainda não era Eliseu, era outro moço anônimo na Bíblia. E ele foi 1 vez, 2 vezes, e não estou vendo nada, não estou vendo nada. Na 7ª vez, o profeta: eu estou vendo uma nuvem. Só que tem um problema. Qual é o problema? É o tamanho dela. Por quê? Porque ela é tão pequena que ela dá o tamanho da mão de um homem. Elias se vira, conhecendo o Deus que ele pregava. Ele disse assim: então fala para Acabe que a nuvem é pequena, mas eu estou ouvindo o barulho de uma grande chuva, uma grande chuva, uma grande chuva. Alguém está entendendo essa palavra? A Bíblia diz em Zacarias: nunca despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze um culto pequeno, não despreze uma oportunidade pequena, não despreze uma porta pequena, não despreze uma bênção que aos seus olhos é pequeno. Porque Deus usa instrumentos pequenos para fazer coisas grandes na tua vida. Eu sou profeta de Deus. Quem pode levantar a mão, por gentileza? Deus está preparando coisas grandes. A tua mente não consegue mensurar, porque a tua mente é limitada. Você está planejando coisas pequenas, e Deus está dizendo: eu vou surpreender alguns crentes, porque eu vou fazer muito mais. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Fiz esta introdução para você entender que o capítulo 8 de Atos que nós lemos é conhecido por alguns estudiosos como o capítulo das coisas grandes, porque nós observamos na leitura que pelo menos 3 coisas grandes aconteceram no capítulo 8. Quantas coisas eu disse? 3 coisas grandes. A primeira, o texto diz que se levantou naquele dia uma grande perseguição contra o povo de Deus. Observe, o contexto dessa história é o seguinte: Jesus foi entregue como o nosso cordeiro pascual, isto é, na Páscoa ele morre. A Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscita. Depois de ressurreto, ele passa mais 40 dias na terra, aparecendo para os discípulos. No 43º dia, a Bíblia diz que Jesus está sendo assunto ao céu. Atos capítulo 1. Do Monte das Oliveiras, os discípulos olhando para cima se entristecem. Jesus dá a última instrução: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pois bem, da Páscoa até a ascensão de Jesus foram 43 dias. O Pentecostes era corrido no 50º dia depois da Páscoa, isto é, 50 dias depois da Páscoa. Daí vem a expressão Penta. Era uma festa comemorada pelos judeus pela saída do Egito. 50 dias depois da Páscoa comemorava o Pentecostes. Jesus morreu na Páscoa, passa 40 dias na terra, 3 dias no seio da terra. No 43º ele é assunto ao céu. Os discípulos voltam para Jerusalém, para dentro do cenáculo, para orar. 7 dias de oração incessante.
Eu aprendo uma palavra com Deus, que a oração sempre será o filtro da igreja. Lucas disse que 500 pessoas aproximadamente ouviam, pastor, Jesus dizer: ficar em Jerusalém até receberem poder. Só que 7 dias de oração, 380 desistiram. Porque a oração sempre será um filtro. Quer filtrar os irmãos? Quer filtrar os crentes? Coloca a oração para você ver. Congresso lota, mas oração de 10 horas não dá tudo isso não, irmão. Festa unificada lota, mas oração de 6 horas da manhã não dá tudo isso não, irmão. Oração de meio-dia parece que é um filtro, parece que é uma peneira. Daniel tinha muitos conhecidos, mas quando ele chamou para orar, ele só achou 3. Jesus andava com 12, mas quando ele chamou para orar, ele só achou 3. Quer filtrar algumas pessoas da tua história, da tua vida? Chama para orar. 7 dias de oração, só sobraram 120. No dia de Pentecostes, Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, quando veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, invadiu a casa onde estavam sentados. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque fiz esta introdução para você entender o contexto de que a ordem de Jesus é ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Olha a ordem de Jesus, observe isso. A ordem de Jesus é ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Jesus está dizendo: Jerusalém é o ponto de partida, mas não é moradia fixa. Eu vou simplificar essa expressão de Jesus: ficar em Jerusalém até que. Ele está dizendo: encheu de poder, transbordou de poder, recebeu o poder, faz o que, Jesus? Vaza de Jerusalém. Só que parece que os discípulos não entenderam muito isso. Receberam o poder em Atos 2, aonde? Em Jerusalém. Em Atos 3, Pedro e João levantam o coxo na porta do templo Formosa, aonde? Em Jerusalém. Em Atos 4, a Bíblia diz que Pedro e João são presos, a igreja ora, o lugar que eles estão orando estremece, aonde? Em Jerusalém. Em Atos 5, a Bíblia diz que Ananias e Safira vão ser infiéis e vão morrer no altar, aonde? Em Jerusalém. Em Atos 6, a igreja cresceu tanto que é necessário separar os diáconos para servir as mesas, aonde? Em Jerusalém. Em Atos 7, Estevão vai para o Sinédrio pregar de Moisés até Jesus, aonde? Em Jerusalém. Chegamos no capítulo 8. Olhe para mim, a igreja está cheia de poder, a igreja está explodindo de poder, a igreja está transbordando de poder, a igreja tem poder para dar e para compartilhar. Só que eles não entenderam a ordem. Recebeu poder, sai de Jerusalém, vai para a Judeia. Recebeu poder, sai da Judeia, vai para Samaria. Recebeu poder, sai de Samaria e vão alcançar os confins. Só que tem um porém, pastor Hernandes. Quando a igreja começa a crescer, e ela já cresce no primeiro dia, aqui na pregação de Pedro, 3.000 crentes já se converteram. No capítulo 4, Pedro prega outro sermão no templo, agora é 5.000. Então só na pregação de Pedro já tem 8.000 crentes. Em Atos 5, a igreja cresceu tanto que os apóstolos não têm tempo de atender as mesas. Por isso a necessidade dos diáconos. A igreja cresce, quando a igreja cresce, vai gerar algo chamado conforto. A igreja de Jerusalém já tinha uns membros bons. Eu vou simplificar. A igreja de Jerusalém já tinha alguns dizimistas. A igreja de Jerusalém já tinha departamento, já tinha coral, já tinha obreiro, já tinha diácono, já tinha presbítero, já tinha dirigente, já tinha pregador, já tinha pastor. Já estava formada, o corpo ministerial já estava formado. Isso gerou conforto. E parece que a igreja foi se esquecendo da ordem. Vocês estão cheios de poder, mas você tem que disseminar esse poder. Só que esse é o problema do conforto. Escute, que o maior perigo para alguém que precisa estar ativo é o conforto.
O maior perigo para quem precisa estar fazendo alguma coisa é o conforto. Eu vou simplificar, atualizar, conjecturar isso daqui. A igreja de Jerusalém já tem uma poltrona mais acolchoada. A igreja de Jerusalém já tem um ar-condicionado mais confortável. Já tem uma equalização sonora melhor. Eles vão dizer: para que eu vou para Samaria? Para que eu vou sofrer em Judeia, em Confins? Eu vou ficar aqui. Só que eu aprendo uma coisa: Deus nunca dá poder para alguém ficar parado. Deus não dá poder para você virar crente de praça, esquentador de banco de congregação. Deus te dá poder para disseminar o reino dele na terra. Poder não é para guardar. Poder não é para colecionar. Recebeu poder, recebi, e agora vão ser testemunhas. Vão ser testemunhas. Recebeu poder, receber, agora vai levantar paralítico. Recebeu poder, recebi, agora vai testemunhar que Jesus salva, liberta, batiza e vai voltar. Como a igreja em Jerusalém não tinha entendido muito bem isso, e olhe para mim, toda vez que me parece que o crente não entende muito bem uma ordem de Deus, Deus sempre vai nos dar um empurrãozinho para nós entendermos a vontade dele. Eu sou profeta de Deus, e Deus está me dizendo que tem pessoas que estão precisando de um empurrãozinho de Deus para abrir a mente, para abrir a visão e entender qual é o teu lugar no reino de Deus e aonde é o centro da vontade dele, para que você esteja. De Atos 2 até Atos 8, eles estão ali, confortável, relax, em Jerusalém. Em Atos 8, a Bíblia diz que Deus vai fazer se levantar uma grande perseguição. Cheguei onde eu queria. A primeira coisa grande que acontece em Atos 8 é uma grande perseguição. E se fôssemos nós, diríamos assim: a perseguição chegou, o diabo está furioso contra a igreja. A perseguição chegou, e isso aí é obra de magia negra que estão fazendo contra a igreja. A perseguição chegou, e isso aí é obra dos ímpios que estão querendo se levantar contra os... Não. Observe para onde a perseguição vai levar. Isso aqui é para dar um glória a Deus, irmão. Olha o que o texto diz. A perseguição contra a igreja em Jerusalém levou todos, exceto os apóstolos, dispersos pela região da Judeia e Samaria. Não, você não está entendendo não. A ordem de Jesus é receber o poder. Vai para onde? Judeia e Samaria. Mas como eles estão tão confortáveis em Jerusalém, quer dizer, não vamos sair daqui não, vamos continuar no conforto. Aí é necessário Deus se utilizar de um instrumento chamado perseguição para empurrá-los para o centro da vontade dele, que era Judeia e Samaria. Peraí, pregador, você está me dizendo que a perseguição foi um meio de transporte que levou os crentes para o centro da vontade de Deus? Foi. Eu estou sentindo uma presença de Deus em falar isso aqui. Porque Deus é imprevisível para cumprir os seus propósitos. Eu não sei qual é o instrumento que Deus vai usar para te trazer de volta para o centro da vontade dele. Mas se perder de vista, ele não te perde. Mas te perder para a carne, ele não te perde. Mas te perder para o comodismo, ele não te perde. Você tem que entender que Deus investiu demais em você, que você deu um trabalho demais para o Espírito Santo te transformar numa nova criatura. Para Deus abrir mão de você assim tão fácil não. Ele vai se utilizar às vezes de uma situação adversa, mas vai te trazer para o centro. Pregador, prova na Bíblia que Deus se utiliza de coisas adversas para nos trazer para o centro da vontade dele. Eu provo. Lembra do filho pródigo? Saiu de casa, gastou todos os seus haveres, foi apacentar porcos. Uma das coisas mais humilhantes para um judeu, quando ele está exatamente no fundo do poço, a Bíblia diz que ele senta, ele cai em si e ele decide voltar. Agora olhe para mim, olha o instrumento, pastor Astênio, que Deus vai usar para trazer o pródigo de volta.
O texto diz que ele viveu dissolutamente e gastou tudo. Quando o versículo termina dizendo que ele gastou tudo, o outro versículo começa: e sobreveio sobre aquela terra uma grande fome. Olha outra coisa grande aparecendo aí. Olhe para mim. Parece que a fome espera ele gastar tudo para chegar no país que ele estava. E como a Bíblia nunca trabalhou com coincidência, ou com sorte, ou com azar, muito pelo contrário, a Bíblia sempre trabalhou com propósito. Não foi coincidência a fome chegar depois de ele ter gastado tudo. Aí, irmão, isso aqui é a mente do pregador. A mente do pregador, ela voa, ela vai longe. Eu imagino Deus no céu, a fome aqui do lado. A fome dizendo: eu já vou, senhor. O senhor diz: não, ainda não vai, ele ainda tem 50 reais. Passa alguns dias a fome: e agora, Jesus, eu vou? Não, ainda não vai, ele tem 20 reais. Outro dia a fome: agora eu vou. Oh, agora ele gastou tudo, agora vai, minha filha. E a fome veio. Quando a fome aperta, ele deseja comer as alfarrobas, as bolotas do porco. Aí, irmão, se fosse um pregador coach motivacional, eu ia dizer assim: não, o pródigo voltou porque sentiu saudade do pai. Mentira. O pródigo voltou porque sentiu saudade de casa. Mentira. O pródigo voltou porque sentiu saudade dos irmãos. Mentira. O pródigo voltou por causa da fome. E eu provo para você que isto é verídico, porque a primeira coisa que ele lembra, quando ele lembra da casa, não é do pai, não é dos irmãos, não são dos amigos, mas é do pão. Ele disse: na casa de meu pai tem pão. Quer dizer que Deus permite a fome chegar para poder reconhecer que o melhor lugar do mundo era estar na casa do Pai, no centro da vontade de Deus. Escute, eu não sou profeta do caos, eu não sou profeta da miséria, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: se Deus permitir alguma coisa adversa acontecer na tua vida, entenda que Ele não é tirano, Ele não é carrasco, não é porque Ele não te ama, é simplesmente Ele abrindo a tua visão, dizendo: volta para o centro da minha vontade. Eu sou profeta para dizer para alguém: essa enfermidade é só para você voltar, não é para morrer, não é para ficar acamado, é só para você voltar. Essa porta fechou, não é para você desesperar, é só para você voltar. Ei, esse problema aconteceu, não é para você desanimar, é só para você voltar para o centro da vontade. A primeira coisa grande que acontece é uma grande perseguição. A segunda coisa grande que acontece no texto, eu só vou falar da 3 e já encerro, é um grande pranto. Quando Estevão morre, quando a igreja é dispersa, a Bíblia diz que o corpo de Estevão fica ali, e alguns homens piedosos entenderam que Estevão merecia uma cerimônia fúnebre digna. E o texto diz que eles vão levantar um grande pranto sobre Estevão. O Espírito Santo me disse nesse texto: Estevão é o primeiro mártir da igreja, e ele morre nesse dia como uma semente. Uma semente que é enterrada para dar frutos. Assim como Jesus disse: eu preciso morrer, porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não dá frutos. Mas se ele cair na terra e morrer, esse sim dará muitos frutos. Quando eu vejo Estevão sendo enterrado como uma semente debaixo de lágrimas, eu me lembro do que Salmo 126, verso 5 está escrito: aqueles que andam com a sua semente, chorando, voltarão com os seus feixes, jubilando de alegria. E a pergunta que eu fiz para a Bíblia é: por que eles choram? Um grande choro sobre Estevão. Não é um choro pequeno, é um grande pranto. Aí o Espírito Santo me ensinou o seguinte: é porque Estevão era um ótimo obreiro, um excelente servo, pastora.
um excelente diácono. Estevão era um homem de obras, um homem obroso, um homem de atitude. Estevão estava fazendo falta para eles. Eles choram porque eles estão perdendo um soldado. Eles choram porque eles estão perdendo um cooperador. Estevão faz falta para eles e por isso eles sentem a dor da falta. E quer um conselho, irmão? Você é bem franco com a igreja. Estevão faz falta porque ele fazia. Estevão faz falta porque ele servia. Estevão faz falta porque ele tinha obras. Estevão faz falta porque ele pregava. Estevão faz falta porque ele visitava as viúvas. Estevão faz falta porque ele defendia o evangelho. E lá vai algo que Deus mandou dizer: quem nada faz, nenhuma falta faz também. Aí diz assim: eu vou me embora mesmo. Vai sem Deus, irmão, vai. Não faz falta, não faz nada, não tem obra. E eu vou dizer algo aqui, que tem gente que nada faz, é o que mais critica. Estevão fazia falta porque ele tinha trabalho. Estevão fazia falta porque ele tinha obras. Estevão morre como uma semente, e a morte dele não é em vão. Sabe por quê? O versículo 4 diz que aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Eu imagino alguém chamando os crentes que iam pregando o evangelho, dizendo assim: ei, vocês ainda têm coragem de falar desse Jesus? Vocês não viram que Estevão foi apedrejado até a morte? Alguém já morreu por causa disso e vocês ainda estão falando dele. Eu imagino alguém dizendo: mas é por isso mesmo que a gente continua pregando. É porque alguém morreu como uma semente e nós somos os frutos que vamos continuar falando do evangelho. Sabe o que Estevão deixou após a sua morte? Uma coisa que eu gosto muito de falar, que é legado. Sabe o que é legado? Legado é algo por quem alguém será lembrado. Isso quer dizer que os irmãos que estavam dispersos, quando lembravam de Estevão, recebiam um ânimo para continuar a caminhada, recebiam um ânimo para continuar pregando o evangelho. Eu preciso ser franco com alguns irmãos. Tem crente que, se você lembrar dele, já bate até uma preguiça. Tem crente que, se lembrar dele, já bate até um desânimo espiritual. Mas tem outros não, que quando você lembra, você diz: o irmão continuou, eu preciso permanecer também. O irmão está evangelizando, eu preciso evangelizar também. O irmão, todas as suas dificuldades, mas ele não para, ele não desiste, ele sempre está alegre, ele sempre tem uma bênção para contar. Por causa da influência dele, eu também vou continuar. O teu legado ou derruba as pessoas ou levanta elas. Eu termino na última coisa grande que acontece no texto. O texto diz que Filipe, um dos diáconos escolhidos junto com Estevão, desceu para Samaria e começou a pregar a Jesus. A mensagem de Filipe é simples, ele só prega a Cristo. E as multidões unânimes ouviam e viam os sinais que ele fazia. E o texto diz que por causa da chegada da palavra em Samaria, houve naquela cidade uma grande alegria. Eu termino aqui, por gentileza, mais alguns minutos apenas da sua atenção, para eu concluir esta mensagem. Observe que o texto começou falando de uma grande perseguição. O texto começou falando de um grande choro, mas o texto conclui e termina dizendo que houve uma grande alegria. Olha a conjugação do verbo haver aqui no texto, irmão. Houve grande perseguição, está no pretérito. Houve, mas já passou. Olha outra conjugação: houve grande pranto, está no pretérito. Houve, mas já passou. Mas quando chega no versículo 8, não é houve, é havia alegria. Não está no pretérito, mas está no gerúndio. Sabe o que isso quer dizer? É que a perseguição passou, o choro passou, e a alegria, pregador, a alegria continuou. A alegria continua. Meu Deus, quem fica de pé comigo glorificando a Deus agora? Olha-me.
O texto começou com choro e com perseguição, mas o texto concluiu dizendo: houve grande alegria. Eu vou liberar uma palavra profética e irei devolver o microfone a quem de direito. Eu não sei como o teu ano começou. Quem sabe o teu ano começou com grande perseguição. Eu vou melhorar isso. Eu não sei como o teu mês começou. Quem sabe o teu mês começou com grande choro. Mas eu sou profeta para lhe dizer: não vai terminar como começou. Haverá alegria de Deus sobre a tua casa. Haverá alegria de Deus sobre o teu ministério. Haverá alegria de Deus sobre a tua família. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer que a alegria do Espírito Santo está sendo gerada em alguns corações. Eu recebo autoridade para repreender o espírito da depressão. Eu recebo autoridade para repreender o espírito da angústia, da ansiedade, da síndrome do pânico, do desejo suicida. Em nome de Jesus, pega as tuas tralhas, pega as tuas bagagens, bate em retirada, porque tem alegria de Deus essa tarde. Tem alegria de Deus. Quem levanta a mão para receber alegria? Eu não sei como você chegou aqui, mas você vai sair daqui alegre pela presença de Deus.